Vamos lá, moçada. Nosso primeiro assunto é aldeído. O que é aldeído? Aldeído é o nome de uma função orgânica que é oxigenada, ou seja, contém oxigênio em sua estrutura. Função orgânica é a mesma coisa do que grupo de substâncias que têm propriedades similares, semelhantes. Significa dizer que dentro dessa função, desse grupo de substâncias chamado aldeído, existem várias substâncias que têm propriedades muito próximas entre si, de forma que substâncias elas pertencem a um grupo, a uma família de substâncias que nós damos o nome de função aldeído. Professor, o que eu preciso saber sobre aldeído? Bom, vamos por partes. Basicamente, você tem que saber de duas coisas. Primeiro, saber identificar essa função. Segundo, saber nomear moléculas que pertencem a essa função. Vamos então para o primeiro. Como que eu sei identificar a função aldeído? Beleza? Toda função ela tem um grupo de átomos característicos que marca, que carimba, que atesta qual é a função que aquela molécula pertence. Nós chamamos esse grupo de átomos de grupo funcional. Então, há moléculas que elas têm grupos funcionais e que esses grupos funcionais arremete, direciona, que diz, que afirma que aquela molécula pertence à função aldeído. Mas, professor, quais são esses átomos? Qual é esse grupo de átomos? Qual é esse grupo funcional que tem que aparecer na molécula para mim saber que aquilo ali é um grupo funcional da função aldeído? É um grupo vinculado à função aldeído. Vamos ver? Eu coloquei aqui no quadro. Olha aqui, aldeído é uma função orgânica oxigenada que tem carbonila. O que é carbonila? É um grupo de átomos. Tudo bem que ele é formado por apenas dois átomos, é uma dupla. É o carbono com oxigênio. A carbonila é isso aqui, ó. É quando você tem o C dupla O, carbono fazendo uma ligação dupla com o oxigênio. Então, aldeído é toda e qualquer molécula ou substância que tem na sua constituição, na sua estrutura molecular, carbonila em carbono primário. Isso aqui é importante. Sabe por quê? Porque a próxima função, que é a função cetona, é muito parecida com o aldeído. A única diferença entre ela é que a carbonila não está em carbono primário lá na cetona, ela vai estar em carbono secundário. Então guarde isso, essa informação é preciosa para o aldeído. Aldeído é uma função orgânica que tem por natureza a carbonila em carbono primário. Professor, não lembro o que é carbono primário. Eu te relembro aqui agora. Carbono primário é um tipo de carbono que está ligado somente a um outro carbono. Em outras palavras, o carbono primário é um carbono que está nas extremidades, nas pontas. Então eu tenho que verificar a carbonila na extremidade de uma molécula. Se eu ver o C-O nas extremidades de uma molécula, eu posso cravar que aquela molécula pertence à função aldeído. Por quê? Porque ela tem um grupo funcional chamado carbonila no carbono primário. Beleza? Tranquilo, professor? Eu aprendi então a identificar. Vou olhar para a molécula e vou procurar carbonila em carbono primário. Se eu encontrar, eu vou dizer que aquilo ali é uma função aldeído. Isso mesmo, tranquilo. Mais para frente, nós vamos aprender que existem moléculas que têm diferentes grupos funcionais. Significa dizer que existem moléculas complexas que pertencem a mais de uma função. Mas ainda não é o nosso caso, nós não chegamos lá. Então, nós trabalharemos apenas com moléculas que têm um grupo funcional, ou seja, que pertencem a uma única função. Tá? Então, as moléculas que vão aparecer para vocês, elas vão pertencer à função aldeído, à função cetona, à função éster, à função sal orgânico. Beleza? Nós não vamos ter, nesse momento, uma molécula que pertence ao mesmo tempo a duas funções. Esse momento vai ficar mais para frente. Tranquilo? Beleza, professor, eu já entendi a identificar. Agora eu quero saber como que eu vou fazer para dar nome para essas moléculas. Tranquilo. Você já aprendeu lá no hidrocarbonetos, você aprimorou quando aprendeu as ramificações dos hidrocarbonetos e também você aprendeu sobre álcool, sobre fenol. Tudo isso não será jogado fora. Você utilizará esse mesmo raciocínio de construção de nomes nessa função aldeído. Vamos ver? Olha aqui. Nomenclatura. Como que é formada a nomenclatura de um composto orgânico? Seja qual ele for. Por três pedaços. Prefixos, infixo e sufixo. Beleza? O prefixo, você sabe, é o número de carbonos.
Existe met quando é um carbono, et quando é 2 carbonos, prop quando é 3 carbonos, but quando é 4, pent quando é 5, hexa quando é 6 carbonos e assim vai. O infixo está ligado a tipo de ligação entre carbonos. Se for só ligações simples, é an. Ligação dupla é in. Ligação dupla, tripla é in. E aí você já sabe. Agora, o que muda então de tudo isso que nós já aprendemos sobre nomenclatura de compostos orgânicos? No aldeído, anote aí. O que vai mudar é o final. Então, o sufixo, a parte final do nome, que a gente usou a letrinha O para hidrocarboneto e a letrinha OL para álcool, enol e fenol, nós não usaremos mais o O de hidrocarboneto, nem o OL de enol, fenol e álcool. Nós vamos usar o AL. Então, essa aqui é a parte que se destaca, que você tem que ficar prestando atenção. Todo aldeído termina com AL, é o sufixo. Beleza? Vamos então fazer nomes para algumas moléculas para a gente recapitular toda a sistemática de nomes que nós já aprendemos ao longo do curso de Química do terceiro ano. Aguarde aí, vamos lá. Está aqui no quadro 3 exemplos. Vamos montar o nome de cada um deles. Nós vamos começar do mais simples e nós vamos ficando um pouquinho mais complexo a cada passo que nós formos dando. Tranquilo? Aqui eu tenho uma molécula. Nessa fórmula dessa molécula, eu consigo verificar que existe uma carbonila em carbono primário. É um aldeído. Se é um aldeído, o final do nome tem que terminar com al. Aldeído termina com al. Beleza? Tranquilo. Qual é o nome dessa molécula? Eu vou primeiro contar o número de carbonos. Ela tem 1, 2. Então a gente coloca o prefixo para 2. Carbonos, que é et. Qual é o tipo de ligação entre carbonos? Só tem ligação simples. Eu tenho 2 carbonos, ligação entre eles é simples. Então eu uso o infixo an. Etan. Qual é a função? Aqui é o sufixo, a parte final. Como ele é um aldeído, nós já sabemos desde o início, por causa que nós identificamos a carbonila, a gente termina com al. Esse cara aqui, essa molécula, chama-se etanal. Vamos para de baixo. Eu tenho aqui 1, 2, 3 carbonos. Beleza, 3 carbonos, a gente usa o prefixo prop. Prefixo prop. Ligação entre carbonos. Simples e simples. É tudo simples. Então é an. Propan. Qual é a função que essa molécula pertence? Essa molécula ela tem o grupo funcional carbonila em carbono primário. Em outras palavras, ela tem um grupo funcional característico de aldeído. Então, ela pertence à função aldeído. Se ela pertence à função aldeído, eu tenho que terminar o nome com al. Então, o nome dele é propanal. Beleza. Vamos agora colocar uma ramificação na molécula. Qual é o nome dessa molécula? Beleza. Como aqui agora eu tenho ramificação, tem o conceito de cadeia carbônica principal. Então eu tenho que saber qual é a maior sequência de carbono e quem são os ramos. Então qual é a maior sequência de carbonos? Vamos contar? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Descobri qual é a maior sequência de carbono. Para ficar didático e eu não errar, eu vou destacar. Tá aqui, ó. Essa é a minha cadeia carbônica principal. Então aqui sobrou uma ramificação. E essa molécula pertence à função aldeído. Claramente nós vemos aqui uma carbonila na extremidade da cadeia, um carbono primário. Qual é o nome dele? Bom, nós aprendemos lá na nomenclatura de hidrocarbonetos que as ramificações vêm em primeiro lugar. Depois vem a cadeia carbônica principal. Essa ramificação de um único carbono é o metil. E aí eu tenho que falar qual é a posição que o metil está grudado na cadeia carbônica principal. Tranquilo. Então vou ter que enumerar a cadeia carbônica principal. Isso mesmo. O carbono número 1 é o carbono que possui o grupo funcional. Então esse aqui é o carbono 1, esse é o 2, esse é o 3, esse é o 4 e esse aqui é o quinto carbono. Tranquilo. Então o metil está no carbono 3. Então vou escrever isso. O nome dessa molécula é 3-metil. Agora vem o nome da cadeia carbônica principal de 5 carbonos, é pente. Então eu vou colocar aqui, ó, pente, prefixo para 5 carbonos. Ligações entre carbonos são todas simples, então eu coloco o an,
pentan, e como ele pertence à função aldeído, termina com al, pentanal. Então, qual é o nome dessa molécula? Aqui, o nome dessa molécula está aqui no quadro. Vamos ler. 3-metilpentanal é o nome dela, beleza? É uma forma que a IUPAC escolheu e determinou para nomear compostos orgânicos de forma sistemática, racional e lógica. Esse nome está atrelado à estrutura da molécula. Tranquilo? Vamos para mais 2 casos aqui para a gente poder vacinar contra qualquer tipo de situação. Nesse caso aqui, batendo o olho rapidamente, a gente tenta identificar qual é a função. Esse é o primeiro passo, para a gente saber se está de hidrocarboneto, de um álcool, um fenol, um enol, um acetona, um aldeído, ácido carbônico. Enfim, a gente tem que saber a qual família pertence esse composto. Esse é o primeiro raciocínio. Batendo o olho aqui, eu verifico que eu tenho a carbonila na extremidade, aldeído. Só que esse grupo funcional repete. Ou seja, eu tenho 2 grupos funcionais de aldeído da molécula. Não tem problema. Nós já tratamos desse tipo de caso lá nos álcoois. Um álcool que tem 2 hidroxilas, a gente sempre chama de diol, etanodiol. E aí vai, beleza? Vamos lá. Qual o nome dele? Pronto. Eu verifico que existe uma cadeia principal e uma ramificação. Cadeia principal, um destaque, para a gente não errar. Tá aqui. Essa é a minha cadeia carbônica principal. Então aqui eu tenho uma ramificação. De novo é um metil. Agora eu vou numerar a cadeia carbônica principal a partir do grupo funcional. Eu tenho 2 extremidades, porque essa tem grupo funcional e essa também. Então eu vou dar prioridade à posição do metil. Eu tenho certeza que se eu começar por essa extremidade, eu vou dar o menor número para o carbono que contém a ramificação. Então aqui é a numeração correta. 1, 2, 3 e 4. Se eu chamasse esse de 1, esse seria 2. E esse seria 3. O metil estaria ligado ao 3. Então, desta forma que eu fiz, o metil está grudado a um carbono de numeração menor, que é uma regra da IUPAC. Beleza, agora vamos dar o nome? Eu tenho aqui, ó, metil no carbono 2. Então, vamos escrever isso. 2-metil. Cadeia carbônica principal de 4 carbonos. É but. 3-metil, but. Tudo emendado, junto. Se a cadeia carbônica principal começasse com a letra H, colocaria um hífen, mas não foi o caso. Um but. Ligação entre carbonos. Simples, simples e simples. Então, eu continuo com o AN, butan. Só que nesse caso, eu tenho um grupo funcional no carbono 4 e tenho um grupo funcional no carbono 1. Como que eu faço para dar o nome? Então, eu tenho 2 grupos funcionais. Então, eu vou ter que colocar um prefixo que remete a quantas vezes repete esse grupo funcional, que é 2 vezes, que é di. Então fica 2-metilbutan di, porque são 2, e o nome desse grupo funcional, que é da função aldeído, é o al, dial. Então ficaria 2-metilbutan dial. Vocês aprenderam que quando eu coloco um prefixo que indica a quantidade de repetição de algum grupo funcional ou de duplas ou triplas, eu tenho que acrescentar uma vogal para que eu não tenha 2 consoantes coladas. Então eu coloco a vogal que é o letrinha O. Então como que fica? 2-metilbutanodial. Esse é o nome para essa molécula que nós acabamos de trabalhar. Aí você pode até me perguntar, professor, mas não tem necessidade de dizer as posições dos grupos funcionais? Não teria que ficar 2-metilbutano, hífenzinho 1,4 dial? Bom, é o seguinte, você poderia colocar? Poderia. Mas você poderia não colocar? Poderia. Por que que eu poderia optar por não colocar? Porque como um aldeído tem obrigação das carbonilas estarem nas extremidades, ao colocar a cadeia principal como but de 4 carbonos e dial significa que numa extremidade eu tenho um grupo funcional aldeído e na outra também. Ou seja, está implícito que eu tenho 2 grupos funcionais, um em cada extremidade, na posição 1 e 4. Então, nesses casos, não é preciso, porque já se subentende-se, tá? Beleza? Vamos para o caso de baixo. O caso de baixo aqui, eu tenho uma insaturação, a presença de ligação pi, no caso aqui é uma dupla,
e eu tenho aqui uma ramificação. Se eu tenho uma ramificação, eu tenho que definir a cadeia carbônica principal. Vamos lá. Cadeia carbônica principal, esse carbono aqui, ele contém o meu grupo funcional, deixa eu destacar ele aqui, e eu tenho a minha insaturação. Ó, então, minha cadeia carbônica principal é a maior sequência de carbono, que tem o carbono que tem o grupo funcional e o carbono que contém a insaturação. Beleza. Então, claramente, isso aqui para mim é uma ramificação. Então, eu identifiquei cadeia carbônica principal e ramificação. Preciso enumerar minha cadeia carbônica principal, começando a partir da extremidade mais próxima ao grupo funcional. Como o aldeído começa de uma extremidade, fica fácil. Então, esse aqui é meu carbono 1, esse é o carbono 2, esse é o 3 e esse é o 4. Em outras palavras, o meu metil ele está grudado ao carbono 3 da cadeia carbônica principal. Então, qual é o nome desse camarada? 3-metil é o nome dele. Ramificação para um carbono só. Agora vem a cadeia carbônica principal. Ela tem 4 carbonos. Para 4 carbonos é but. Ligação entre carbonos. Simples, dupla, simples. Opa, apareceu uma dupla. Então eu tenho que localizar ela. Tenho que dizer no nome aonde aparece essa dupla. Então qual é? A dupla está entre o 2 e o 3. Eu sempre coloco o menor dos dois, que é o número 2 nesse caso. Então fica but. E aí eu... Então fica but. E aí eu vou colocar aqui o número 2. O intermediário, o infixo, que remete à dupla, que é o en. 2-en. E o sufixo que diz qual é a função que pertence ao composto. Que no caso é um aldeído, termina com al. Então fica aqui al no final. Qual que é o nome dessa molécula? Então essa molécula aqui que nós acabamos de trabalhar, ela tem como seu nome oficial pela IUPAC 3-metil-but-2-enal. Só antes de eu terminar esse vídeo, vamos aqui repetir. Essa parte do nome está ligado à ramificação, 3-metil, e aqui está ligado à cadeia carbônica principal. Lembrando que a cadeia carbônica principal ela se subdivide em prefixo, número de carbono, infixo, tipo de ligação entre carbonos, nesse caso tem uma dupla, por isso o en, e sufixo, que é a função. Beleza? Então, está aí para vocês a videoaula sobre aldeído. Aí você pode perguntar, professor, existe algum aldeído que seja famoso? Temos sim. O aldeído mais famoso é o formaldeído. O seu nome é histórico, ele não segue, então, a nomenclatura oficial do IUPAC. Mas eu sei e vou te falar qual é a nomenclatura oficial dele. Ele é chamado também de metanal. Pela nomenclatura oficial da IUPAC, ele chama-se metanal. Vou escrever no quadro. Metanal. Pronto. Como que é a estrutura da sua molécula? Qual é a fórmula estrutural dela? Vamos lá? Bom, o nome ele é formado por prefixo de carbonos, ele é formado por infixo, tipo de ligação, e função. Tranquilo. Met, eu só tenho um carbono. An, ligações simples, então nem tem que preocupar, já que é um carbono só. E al, ele tem que ter a carbonila em carbono primário. Bom, então significa dizer que esse carbono tem 3 ligações, está faltando uma, eu preencho com hidrogênio. Esse aí é o metanal, que também é chamado aí de aldeído fórmico ou formaldeído. Esse aldeído ele é famoso, sabe por quê? Porque quando ele é misturado à água na proporção de 40% de metanal com água, nós formamos uma solução que nós chamamos de formol. Essa substância é usada para poder conservar seres vivos que já estão mortos. Ou seja, esse camarada aqui, ele desnatura as proteínas de tal forma que as bactérias que vão decompor a matéria orgânica não vão conseguir mais agir ali. E o resultado disso é que essa matéria orgânica, que é de um ser vivo, consegue sobreviver ao longo dos anos. Então ela é usada como algo para embalsamar seres vivos que morreram e você quer conservá-los. Tranquilo? Então esse é o aldeído mais famoso que nós temos. Uma coisa interessante também, que é válido destacar, é o seguinte: quando as pessoas utilizam fumaça para poder conservar a carne, então a gente faz uma carne esfumaçada,
essa carne, depois de receber essa fumaça, ela conserva mais do que o normal. Por quê? Porque na fumaça da madeira, ela tem ali na sua composição esse formaldeído, esse tipo de aldeído. Então, na fumaça, esse aldeído que se forma, ao aderir na superfície da carne, ela desnatura as proteínas da superfície da carne, impedindo que as bactérias que decompõem a carne atuem ali. Com isso, essa carne consegue se conservar por um período mais longo. Tranquilo? Isso é bom de se anotar. Com isso, nós finalizamos o aldeído e vamos prosseguir agora para a função cetona, que é uma chamada irmã dos aldeídos, porque é muito parecida. Então, fica atento com relação aos detalhes. Tranquilo? Um grande abraço e fique com Deus. Tchau, tchau.